Sexo e Destino. 12º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelos médiuns brasileiros Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira em 1963. Segunda parte, capítulo 14. Obtendo a dilação de prazo para mais amplos estudos no Almas Irmãs, acompanhei o irmão Félix até que se retirasse da chefia para entregar-se à preparação das novas tarefas. O instrutor escolhera a Casa da Providência para se despedir da comunidade. Na data prefixada, desde cedo, as portas do edifício jaziam abertas para quantos quisessem dizer adeus ao querido orientador, que todos os residentes no Instituto consideraram um herói. Ministros da cidade, admiradores situados em lugares vizinhos, comissões de vários órgãos de serviço, todas as autoridades da organização, amigos, discípulos, beneficiários e companheiros outros que procediam de longe, ali se reuniam, irmanados numa só vibração de agradecimento e de amor. Informara-se Regis de que o chefe estimaria rever os doentes nas últimas horas de ação administrativa, mas, convencido de que não conseguiria lhe satisfazer a esse propósito, por escassez de tempo, recomendou-nos selecionar, nos setores de irmãos hospitalizados, aqueles que se evidenciassem capazes de comparecer à transmissão de poderes, sem dano para as atividades em pauta. Alinhamos para logo 200 que não criariam problemas e, aspirando a salientar a dedicação incessante de Félix para com os menos felizes, determinou Regis fossem acomodados na primeira fila do auditório, como homenagem silenciosa àquele que os amava tanto. Destacavam-se quase todos eles enfraquecidos e trêmulos, simbolizando vanguarda de saudade e sofrimento na assembleia, portando ramalhetes nas mãos. Contemplava-os, enternecido, quando Félix chegou, por fim, denotando a firmeza e a serenidade que lhe marcavam as atitudes. Instalou-se, tranquilo, entre o ministro da Regeneração, que representava o governador, e o irmão Regis, que o substituiria, contudo, ao relancear os olhos pelos milhares de circunstantes que repletavam entradas, saídas, escadas e galerias, com os enfermos à frente, estampou no semblante abalo inexprimível. 500 vozes infantis, de antemão preparadas por irmãs reconhecidas, cantaram em coro 2 sinos que nos arrebataram a culminâncias de sentimento. O primeiro deles se intitulava Deus te abençoe, executado por oferenda dos companheiros mais velhos, e o outro se subordinava à expressiva legenda Volta breve, amado amigo, preto de reverência endereçado ao instrutor pelos mais jovens. Emudecidos os derradeiros acordes da orquestra que imprimira ignota beleza às melodias, os 200 enfermos desfilaram diante de Félix, em nome do Almas Irmãs, que delegava aos companheiros menos afortunados o júbilo de apertar-lhe as mãos, ofertando-lhe flores. A transferência de autoridade foi simples, com a exposição e leitura respectiva de um termo referente à modificação. Cumprido o preceito, o ministro da Regeneração abraçou, em nome do governador, o irmão que partia e empossou Regis que ficava. O novo diretor, com a voz de quem chorava por dentro, expressou-se breve, suplicando ao Senhor abençoasse o companheiro de regresso à reencarnação, hipotecando-lhe, simultaneamente, votos de triunfo nas lides que esposava. Confundido e humilde, acabou convidando Félix não só a usar da palavra, como também a prosseguir exercendo o comando daquela casa, por direito que ele, Regis, julgava imprescritível. Intensamente comovido, o interpelado levantou-se e,
qual se nada mais tivesse a ditar aquela instituição que lhe recolhera mais de meio século de trabalho, alçou a fala em prece. Senhor Jesus, que te poderia rogar, quando tudo me deste no carinho dos amigos que me cercam na luz do amor que não mereço? Entretanto, Mestre, em nos colocando sob tua bênção, temos algo ainda a implorar-te, confiante. Agora que novas realizações me chamam na terra, auxilia-me por piedade, para que eu seja digno do devotamento e da confiança desta casa, onde, por mais de meio século, recebi a magnanimidade e a tolerância de todos. Diante da alternativa de tomar novo corpo, no plano físico, a fim de resgatar débitos contraídos e curar as velhas chagas interiores que carrego por doloroso rescaldo de minhas transgressões, induze, por misericórdia, os amigos que me escutam a me socorrerem com a benevolência de que sempre me cercaram, para que eu não resvale em novas quedas. Senhor, abençoa-nos e seja glorificado para sempre. Félix pronunciara as últimas palavras, sobrestando, dificilmente, a emotividade que os traía, mas como se o firmamento lhe respondesse de imediato à apelação amigos das esferas superiores ali presentes, conquanto se nos mantivessem inacessíveis ao olhar, valendo-se das forças espirituais de todo o auditório, positivamente orientadas numa só direção, materializaram farta chuva de pétalas luminosas, que desciam do teto a se desfazerem, tão logo nos tocavam a fronte em vagas de perfume inesquecível. A expectação prosseguia por instantes de jubiloso silêncio, quando um carro estacou à porta do fórum repleto e, logo após, certa mulher penetrou o recinto, revestida de luz. Num átimo, todos os circunstantes se levantaram, inclusive o ministro da regeneração, que a envolveu, para logo, num olhar de fundo respeito. Hesitei um momento só. Reconheci-a feliz. Era a irmã Damiana, que integra em nosso lar o quadro de campeões da caridade, nas regiões das trevas, de quem conservava Félix o retrato e a quem se ligava por entranhados laços de afeto. A benfeitora, que revelava imensa modéstia, trajara-se de esplendor, daquele esplendor que, de certo, tantos sacrifícios lhe custara, tão só para mostrar o regozijo com que vinha receber e aprontar para novo renascimento aquele a quem amava por filho do coração. 4 anos passaram, celeremente. Esperança, esforço, trabalho, renovação. Embora nunca me esquecesse de Félix, vários instrutores nos haviam recomendado o afastamento temporário da nova incumbência de que se investia para não sermos tentados a prejudicá-lo por excesso de mimos. No entanto, quando menos esperava, o irmão Regis enviou-me fraterna mensagem, avisando que cessara o impedimento. Félix vencera todas as lutas no ajustamento ao veículo físico. Alguns dias depois, Cláudio, Persília e Moreira, em serviço no Rio, convidaram-me, em memorando afetuoso, a rever o inolvidável amigo, que todo almas firmãs até hoje cerca de infatigável carinho. Revivendo comovedoras lembranças, tornei ao Flamengo, contudo, o tempo tudo alterara. Família diversa ocupava o apartamento que se me vinculava às recordações. Um amigo desencarnado, por solicitação de Moreira, que o cientificara de minha visita eventual, me forneceu, prestativo, o novo endereço, explicando que Gilberto e Marina se viram na contingência de vender a moradia a fim de atenderem a questões de inventário, meses após a desencarnação de Cláudio. A família morava agora em Botafogo, para onde me dirigi ansiosamente. Nenhuma frase terrestre para delinear a aventura do reencontro. Cláudio e Persília estavam lá. Moreira, ausente em serviço, chegaria mais tarde.
Ilhado nas vibrações balsâmicas do acolhimento de meus anfitriões espirituais, revi o casal em palestra com Dona Justa e avistei Marita na forma de menina bonita e chorona. Profundamente sensibilizado, contemplei Félix, que passara a chamar-se Sérgio Cláudio na rósea ternura dos 4 anos de idade. Temperamento visceralmente diverso da irmãzinha já entremostrava serenidade e lucidez nos pensamentos e nas palavras. Quedara-me impressionado, ignorando como externar alegria. Era ele mesmo. Encantado, divisava novamente a chama daqueles olhos inesquecíveis, conquanto brilhasse num corpo de criança despreocupada. Cláudio e Persília informaram-me que Nemésio fora conduzido ao plano espiritual 1 ano antes, em seguida a escabrosos padecimentos. Contaram que verdadeiras maltas de obsessores ameaçavam um apartamento de Botafogo quando o pobre companheiro se achava prestes a partir. Persília, porém, acompanhara o movimento intercessório que se levantara em favor dele no Almas Irmãs. Amigos devotados interpunham recursos, deprecando caridade e misericórdia, quando se soube que a justiça, no Instituto, o considerava em curso em definitivo banimento. Antigos companheiros, em apelos calorosos, mencionavam os gestos de beneficência que praticara ao tempo de Dona Beatriz, somados ao triênio de enfermidade e paralisia que suportara resignado, diante dos empenhos multiplicados de que o próprio irmão Regis partilhava, já que, seguindo a orientação administrativa de Félix, inclinava o poder à benevolência, os magistrados permitiram a reabertura do processo para debates amplos. E, posto o assunto em exame, a Casa da Providência enviara 2 notários a Botafogo, para instruir com segurança as petições que se adensavam. Todavia, os serventuários tinham chegado exatamente na ocasião em que Nemésio, parcialmente desencarnado, enlouquecera ao descobrir, em derredor do refúgio doméstico, a presença das companhias infelizes que refletidamente cultivara. Verificando-se o inesperado, os juízes, por espírito de equidade, recomendaram-se e conservasse a demência por benefício, o que, aliás, tinham sido referendados pelo irmão Regis, porquanto essa era a única fórmula pela qual se podia dar uma guarda conveniente, de modo a subtraí-lo à senha de malfeitores desencarnados, que anelavam possuir-lhe o concurso em vilezas, tão logo alijasse o corpo destrambelhado. Em vista dessa benção, obtivera internação no manicômio respeitável, mantido pelo Almas Irmãs em região purgatorial de trabalho restaurativo, onde continuava em tratamento vagaroso, incapaz de assumir compromissos novos com as inteligências das trevas. Quanto a Márcia, andava doente, mas arredia. Nunca mais retornara ao convívio familiar, não obstante o interesse incansável de Gilberto e Marina para reaver-lhe a confiança. Dizia detestar parentes. Apesar de enferma, bebia e jogava com desatino. Cláudio acentuava, porém, que os filhos espreitavam ensejo a fim de apresentar-lhe os netos. E Persília ditava que eu chegara justamente na véspera de tentativa promissora. Naquele sábado, pela manhã, o casal se inteirava de que ela frequentava diariamente a praia de Copacabana, descansando na areia a fim de inalar os ares puros do mar alto, a conselho médico. No dia imediato, domingo, Gilberto e a companheira contavam com tempo bastante para a nova investida à conquista da suspirada reconciliação. Estava convidado a cooperar. Descansasse ali, junto deles. Aguardasse. Entretivemos-nos largo tempo em torno das maravilhas da vida. Persília comparou a experiência terrestre a um tapete precioso de que o espírito reencarnado, tecelão do próprio destino, somente conhece o lado avesso.
Noite avançada, apareceu Moreira, acrescentando-nos a cordialidade reconfortante. Recolhido, por fim, ao repouso, aspirei a aproximar-me de Sérgio Cláudio para auscultar-lhe a posição espiritual naquela fase da infância, mas sufoquei o impulso. Prometera, de minha parte, no Almas Irmãs, nada praticar em nome do amor que arriscasse o desenvolvimento tranquilo. Vali-me dos momentos de calmaria para estudar, refletir, recordar. Manhãzinha, achávamos-nos a postos. Marina, madrugadora, movimentou-se às 6 e às 8 horas. Sob os desvelos de Dona Justa, a família se reunia à mesa em ligeiro repasto, prelibando os divertimentos da praia. Marita queria o maiô verde e a lata de bolo. Sérgio Cláudio preferia sorvete. Antes da saída, a esposa de Gilberto, revelando admirável madureza, pensou na missão que demandavam, lembrou-se de Cláudio, sentindo-se espiritualmente assistida por ele e pediu aos 2 garotos orassem juntos. O pequeno impertigou-se no meio da sala e recitou a prece dominical, seguido pela irmãzinha que, embora mais taluda, gaguejava numa ou noutra expressão. Em seguida, Marina solicitou ao pequerrucho: "Meu filho, recorde em voz a alta oração que ensinei a você ontem." "Esqueci, mãezinha." "Comecemos outra vez." E, erguendo a fronte para o alto, na atitude reverente que lhe conhecíamos, o menino repetiu uma a uma as palavras que ouvia dos lábios maternos. "Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco." A pequena caravana, acompanhada por nós, desceu do ônibus nas adjacências da praia. 9 da manhã. Sol esplêndido. Éramos 4 companheiros desencarnados, junto aos 4. Para que Dona Márcia não lhes prejulgasse as intenções, Gilberto e Marina resolveram mergulhar imitando as crianças. Em torno, milhares de banhistas que compartilhavam, risonhos, a festa permanente da natureza. O bancário e a mulher, a se entreolharem de maneira significativa, vasculhavam recantos aqui e acolá. Pesquisaram até que enxergaram Dona Márcia em maiô, estirada sob o tenda acolhedora. Parecia cansada, triste, conquanto sorrisse para o bando álacre das amigas. Cláudio, emocionado, ponderou que dispunhamos da possibilidade de envolvê-la em reminiscências edificantes. Acercamo-nos dela enquanto Gilberto e Marina, com os rebentos, se aproximavam, guardando aparente despreocupação. Sob nossa influência, a viúva Nogueira começou, inexplicavelmente para ela, a pensar na filha. Marina. Onde estaria Marina? Que saudades! Como lhe doía agora a separação. Como lhe tinha sido espinhoso o caminho. Rememorava o lar de ânimo opresso, revia o princípio. Cláudio, Aracélia, as filhas e Nemésio rearticulavam-se na imaginação, reintegrando quadros de amor e dor que jamais pudera esquecer. Tanta amargura seria a vida? Indagava-se, de alma inquieta, se teria valido a pena existir para alcançar a velhice em tamanha solidão. Nisso, percebe que a turma se avizinha, ergue-se, assustada, e reconhece o grupo, observando-se apanhada de surpresa. Atônita, fixou Marina, Gilberto e Marita de relance, entretanto, ao esbarrar com os olhos de Sérgio Cláudio, quedou enlevada. "Oh, Deus, que estranha e linda criança!" monologou no íntimo. O menino largou, apressado, a destra materna, após lhe haver Marina cochichado algo aos ouvidos, e atirou-se a ela, gritando, comovedoramente: "Ah, vovó, vovozinha, vovozinha." Márcia estendeu maquinalmente os braços para acolher aqueles braços diminutos que enlaçavam o minúsculo coração.
que passou a bater de encontro ao dela, figurou-se-lhe um pássaro de luz que descia dos céus a pousar-lhe no tórax abatido. Fez menção de oscular o pequenino, mas recônditas impressões de felicidade e de angústia lhe infundiam sensações de amor e medo, porque lhe despertavam metinho tão contraditórios pensamentos. Antes, porém, que se decidisse a acariciá-lo, Sérgio Cláudio levantou a cabeça que lhe entregara por momentos ao ombro nu e cobriu-lhe o rosto de beijos. Não houve mecha de cabelos que não alisasse com dedos ternos e nem ruga que não afagasse com os lábios enternecidos. Ilhada, Márcia recolheu as saudações dos filhos, abraçou a menina, que via igualmente pela primeira vez, referiu-se à saúde e, quando entrou a comentar quanto à vivacidade dos netos, Marina recomendou ao filhinho declamasse a prece da vovozinha que pronunciara em casa antes de sair. Sérgio, com a noção inata do respeito que se deve à oração, despencou-se do regaço a que se agarrara, perfilou-se diante de Dona Márcia, fincando os pés rechonchudos na areia. E, cerrando os olhos, em laboriosa diligência de imaginação para ofertar de si mesmo aquela manifestação de carinho, repetiu, firme: Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. Dona Márcia prorrompeu em lágrimas copiosas, enquanto o pequenino se asilava de novo nos braços que tremiam de júbilo. Que é isso, mamãe? A senhora chorando? Inquiriu Marina, carinhosa. Ah, minha filha, respondeu Dona Márcia, aconchegando o neto ao peito, estou ficando velha. Logo após, despedia-se das companheiras, avisando que naquele domingo almoçaria em Botafogo, mas, intimamente, estava persuadida de que não mais largaria a residência da filha em Botafogo, nunca mais. O menino prendera-lhe o coração. Acompanhei o grupo até o asfalto. Gilberto, feliz, chamou um táxi. Cláudio, Persília e Moreira, que seguiriam de volta, me abraçaram em festa. Contemplei o carro que deslizou na direção do Lido, para seguir adiante. Sozinho em espírito, diante da multidão, confiei-me às lágrimas de enternecimento e regozijo. Ansiei abraçar aquela gente generosa e espontânea que brincava entre o banho e a peteca, ensaiando a fraternidade por família de Deus. Cambaleando de emoção, tornei ao local em que Márcia e o neto tinham fruído o reencontro sublime, a simbolizarem para mim o passado e o presente, urdindo o futuro na luz do amor que nunca morre. Osculei o chão que haviam pisado e orei, rogando ao Senhor os abençoasse pelos ensinamentos de que me enriqueciam. Os milhares de companheiros reencarnados, em risonha agitação, nenhum me assinalou, de leve, o culto de reconhecimento e de saudade. O mar, entretanto, qual se me visse, compadecido, o gesto medroso, arremessou o extenso véu de espuma sobre o trato de areia que eu beijara, como se quisesse guardar a nota apagada de minha gratidão e reverência na pauta das ondas, incorporando-a à sinfonia imponente com que não cessa de louvar a beleza sem fim.